ao Senhor. Você é livre. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Bendito seja. Poderoso nome de Jesus para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Quem está feliz? Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja na doce paz do Senhor e dizer nessa noite da nossa alegria em nós estarmos aqui retornando a essa igreja que nos traz recordações tão maravilhosas da parte do Senhor, esta igreja que nós aprendemos aqui a amar, a estar aqui presente em boa parte da nossa adolescência e juventude. Pastor Alonso, eu tenho lembranças de momentos maravilhosos aqui nesta igreja, festa de juventudes aqui, reunidos, jovens, destemidos, encorajados, buscando a face do Senhor. E eu percebo que Deus, Ele continua agindo, segundo a Bíblia, Ele é um Deus que Ele age de geração a... Ele nunca deixa de agir, Ele vai agindo. Aleluia! E a bênção de Deus, ela vai passando de geração para geração. E o agir de Deus e a graça de Deus, ela vai agindo por meio das lideranças, das famílias, e o Evangelho de Cristo é passado e a bênção de Deus vai passando e a igreja vai continuando e vai vencendo no nome santo de Jesus. Aleluia! Então eu estou muito alegre, muito feliz, muito jubiloso. Aleluia! Me sinto honrado e também tenho liberdade de estar aqui nessa igreja. Eu me sinto como se eu estivesse ali na minha própria igreja, pastor Alonso. Então me sinto muito alegre, né? Quero agradecer aqui a convite de Diácono João Neto, também do irmão Antônio Carlos, que tiveram a gentileza de nos convidar para estar aqui, em nome de Jesus. Eu quero vos convidar para que possamos abrir a palavra de Deus. Eu quero pregar nesse tema, é um tema maravilhoso, mas eu quero iniciar aqui por outro texto, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Eu quero pregar nesse tema, que é um tema pertinente, é um tema importante, é um tema que nós precisamos, como igreja do Senhor, meditar, refletir e aplicar cada dia nos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Eu quero começar por aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Atos 4, 32. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Estamos lendo 33. E em todos eles havia abundante graça. Eu queria que você repetisse a parte final. Em todos eles. Não, foi só 50% dos varões, por gentileza. Em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Pode se sentar louvando e glorificando, exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos, esse tema a qual Deus tem colocado no coração dos seus filhos é um tema de vital importância para a igreja, porque ao longo dos séculos a igreja ela tem sido perseguida, ela tem sido bombardeada, ela tem sido, muitas vezes os homens planejam parar a caminhada da igreja. E eu meditando com você, eu quero meditar que se não fosse a graça de Deus agindo na igreja e por meio da igreja e através da igreja, se não fosse essa abundante graça, a igreja não teria chegado onde ela está hoje. Porque o que tem se levantado contra a igreja não é brincadeira, e isso não é de agora. É desde o tempo de Jesus. Jesus ele já nasceu em meio a uma grande perseguição. Jesus ainda é bebê e o diabo ele prepara ali um projeto para lançar a mão da vida de Cristo, para empatar o plano de Deus de se concretizar, que era um plano de graça. Mas quando Deus ele planeja algo,
ninguém pode impedir. Aleluia. Quando Deus tem algo para realizar em meio, aleluia, à humanidade, ao seu povo, ninguém pode impedir. Ele diz lá, aleluia, no livro do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Então eu vejo que a igreja ela tem sido vitoriosa em primeiro lugar, porque, aleluia, a fonte de graça continua aberta em meio à igreja. Aleluia. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, quando a gente olha para a vida e para o desenvolvimento da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ali uma igreja encorajada, nós vamos encontrar ali uma igreja avivada, nós vamos encontrar ali uma igreja poderosa em Deus, fazendo ali, pregando, evangelizando, fazendo obras poderosas em Deus. E a palavra de Deus, ela diz que a igreja, a cada dia, ela ia caindo na graça do povo. Aleluia. Aí mais na frente, bendito seja Deus, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que não apenas a igreja caía na graça do povo, mas havia abundante graça na igreja. Aí você pode até me perguntar, por que é que naquele tempo, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às escassez, às perseguições, os levantes, o diabo querendo parar, querendo envergonhar a igreja, querendo deter a pregação do evangelho, por que é que a igreja avançava? Era porque além dela cair na graça do povo, havia graça abundante na vida de cada crente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, vivemos dias de lutas, mas a igreja ela continuará vencendo na sua marcha, ela continuará existindo, porque a igreja está debaixo de promessas de graça. Aleluia. E sendo assim, a igreja caminha pela graça. Aleluia. A igreja vive pela graça, a igreja se move na graça. Aleluia. A igreja transmite graça. Aleluia. A igreja ora e o trono é o trono da graça. Aleluia. Então não tem dificuldade nesta noite, não tem dificuldade. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas nessa noite o trono da graça está aberto sobre a sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Quantas lutas, quantas perseguições, quanta dificuldade, aleluia, a igreja tem enfrentado, quantas armadilhas, quantas lutas travadas, mas a igreja ela tem vencido e continuará assim vencido. O livro de Atos é uma prova de que a igreja começou cheia da graça, e ela vai permanecer assim, à medida que ela buscar, à medida que ela se entregar, à medida que ela fizer imitar ali a igreja ali primitiva, a igreja de Atos, ela vai continuar vencendo, avançando, aleluia, porque à medida que ela busca a graça, o Senhor entrega a graça, aleluia. E amados irmãos, é justamente essa graça que ela entregue na presença de Deus, que ela nos fortalece para a gente vencer as lutas, as dificuldades. É justamente essa graça que a Bíblia declara é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, não é mérito nosso, nós não temos mérito algum diante da graça. O ser humano não tem mérito nenhum diante da graça, ele é alvo da graça, ele é um recebedor da graça de Deus. Aleluia! E ao receber esta graça, ele é transformado por esta mesma graça, e ele passa a viver por ela. E tem mais, a Bíblia diz que ele tem que crescer nela, crescer na graça e no conhecimento. É andando nela, vivendo nela e crescendo nela. Aleluia. Bendito seja o santo nome de Jesus. Mas esse tema ele é pertinente, ele é importante, porque não é de agora que o diabo, adversário da igreja, ele deseja parar a marcha da igreja. E diz a história que desde o século XVIII muitos movimentos têm se levantado para querer parar a marcha da igreja. Se levantou um negócio chamado, você tenho certeza que você já ouviu falar, o liberalismo teológico, no qual eles acreditavam, eles se uniram ali, alguns homens teólogos liberais se levantaram para querer desacreditar a palavra de Deus, para dizer que a Bíblia não era a palavra de Deus, para dizer, por exemplo, que a Bíblia só continha alguns trechos que era a palavra de Deus, mas na verdade ela não era a palavra. Mas nós sabemos que isso não é verdade o que eles diziam naquele tempo, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável. Esta palavra
essa mesma palavra que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, esta mesma palavra que a igreja vem pregando, sem diminuir nada, sem retirar e sem acrescentar, é esta mesma palavra que vem transmitindo graça de geração a geração, porque a igreja, ela aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. E enquanto a igreja está apontando para Jesus Cristo, dizendo: é Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que transforma, a igreja vai vencer a graça. Aleluia. Bendito seja Deus. Então, o liberalismo teológico, ele se levanta para querer desacreditar da palavra de Deus, para dizer que ela não é a palavra de Deus. E ele se levanta para negar as principais doutrinas do cristianismo. Por isso que esse tema é pertinente, porque ele é basilar daquilo que nós acreditamos como fonte da nossa salvação. É base daquilo que a gente crê. Nós somos justificados pela graça de Deus. Nós somos justificados por essa graça. Então se faz necessário nessa noite nós meditarmos naquilo que a palavra ela nos orienta. Eu quero me convidar em nome de Jesus a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu quero chegar aonde foi proposto nessa noite, mas eu quero começar pelo capítulo 1 e versículo 1. O liberalismo teológico ele tentou desfazer da palavra, mas não conseguiu. A igreja continuou vencendo. Se passaram 3 séculos já desde que eles se levantaram, a igreja continuou vencendo, pregando a palavra da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles tentaram dizer que Jesus ele não nasceu de uma virgem. Tentaram dizer que Jesus não ressuscitou em carne. Mas a palavra de Deus diz que há muitas testemunhas de que Jesus ele morreu e de que ele ressuscitou. São testemunhas infalíveis. O próprio Jesus testemunhou que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Quando as mulheres chegam naquele sepulcro pela manhã, elas testemunham também que ele havia morrido, mas ele havia ressuscitado. Então não tem espaço para o liberalismo teológico para querer enganar, desvirtuar, desfazer da palavra de Deus. Meus queridos, carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 1, eu entendo por essa palavra que Paulo ele escreve para encorajar aquela igreja. Mas eu entendo também que ao escrever a palavra, Paulo ele vai liberando algumas coisas importantes que cabem na nossa meditação nessa noite. Eu entendo que ele vai escrevendo ali com graça, com sabedoria, com discernimento espiritual, na simplicidade também do homem de Deus, mas eu creio que Deus ele vai guiando ali, porque a palavra é inspirada, amém? A palavra é inspirada. Deus usou os homens para escrever, mas cada palavra, cada colocação, cada vírgula, tudo ali teve um sentido, né? Trazendo para os portugueses as vírgulas, né? Então tudo foi ali inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Me chama a atenção quando ele começa a sua carta para essa igreja. A primeira coisa que ele vai dizer, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela nos faz olhar para dentro de nós e nos ver que antes nós éramos servos do pecado, que antes nós éramos escravizados pelo pecado, que antes nós não tínhamos liberdade, nós éramos aprisionados, não tínhamos liberdade, aleluia, de louvar, de engrandecer, de ter uma vida santa com Deus, de ter uma vida de um compromisso, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus, porque antes nós éramos escravizados pelo pecado. Mas quando Paulo ele vai escrever essa carta aos crentes de Roma, ele vai dizer que agora eu estou na condição de servo de Jesus Cristo. Você sabe qual é o maior, aleluia, a maior posição que o crente ele pode ocupar na presença de Deus? Você sabe, você conhece qual é a maior posição que o crente em Jesus ele pode ocupar na presença do Todo-Poderoso? É ser servo. Aleluia.
Porque servo, a palavra servo, quando a gente vai puxando lá para o original, quando a gente vai cavando na palavra, a palavra servo significa, tem o mesmo efeito e significado da palavra escravo. Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos: anteriormente eu fui escravo do pecado, mas agora eu tenho uma nova vida, eu sou escravo de Cristo. Aleluia. Lembrando aquilo que ele falou, escrevendo ali na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quantos podem dizer nessa noite: eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Aleluia. Aleluia. Ele entende agora que essa nova vida ele precisa viver sendo escravo de Cristo, mas não aquele escravo que serve na obrigação de servir, mas ele serve agora por amor ao seu Senhor. Aquele escravo que já teve a sua liberdade comprada, que até ele poderia ir embora, mas agora por amor ele fica e serve ao seu Senhor. Primeira coisa que eu entendo nesta palavra, Paulo era servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais adiante, ele vai aqui na carta aos Romanos, mastigando acerca do que é a salvação. Ele vai falando acerca daquilo que ele era, acerca daquilo que o Evangelho é, e acerca daquilo que Deus quer fazer através dele e através da igreja, pela graça. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui, capítulo 1, versículo de número 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, amados e queridos irmãos, que ele recebeu de Deus, ele tendo recebido de Deus graça, ele tem agora o compromisso de repassar, de transmitir esta graça a todas as nações. É interessante, a Bíblia na linguagem de hoje, ela vai ter aí uma linguagem bem semelhante àquilo que a gente está acostumado no português do nosso tempo. Ela vai dizer que a igreja hoje, ela recebeu graça e ela recebeu uma responsabilidade de ser a que transmite graça no presente tempo, para levar todos os homens à obediência à fé em Jesus Cristo. Sabe por que é que Deus te chamou? Para te encher de graça, para você transmitir graça àqueles que te ouvem, para você alcançar aqueles que também hoje estão distantes dessa graça, aqueles que hoje estão caídos, estão na sarjeta, estão sem esperança, estão sem salvação, estão sem norte. Aleluia. Mas a igreja, ela pode transmitir graça. A igreja, ela pode repassar essa graça e essa pessoa se levantar diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele continua falando para aquela igreja. É interessante que Paulo não foi o fundador dessa igreja. É interessante que ele não foi aquele que abriu aquela igreja. É interessante mais ainda a gente ler Atos dos Apóstolos e ver lá capítulo 2 e verso 10, que no dia de Pentecoste, no dia da descida do Espírito Santo, lá está escrito que havia alguns forasteiros romanos, tanto judeus como gentios. Sabe o que foi que aconteceu? Eles se encheram do Espírito Santo naquele dia, e eles voltaram para Roma cheios do poder e da graça de Deus, e começaram a pregar, e começaram a falar de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que se manifestou para desfazer a sua vontade. Aleluia. Ele que está na tua vida, Ele que está te guiando. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então Paulo diz que ele tem essa responsabilidade. Só que ao passo que ele tem essa responsabilidade, ele também convoca a igreja. Ele também está dizendo para a igreja da mesma forma tem essa responsabilidade de transmitir graça, aleluia, a todas as nações, a todas as gentes. Porque o Evangelho, ele é atemporal. Ele não é apenas para o nosso tempo. Ele não foi apenas para o tempo de Cristo.
ele não foi apenas para o tempo dos apóstolos, ele não é apenas para a cultura brasileira, ele entra em qualquer cultura. Jesus, ele salva tanto o intelectual como também aquele que não tem muita letra. Jesus, ele salva tanto aqueles que estão no alto escalão ali do Senado da República, como aqueles que não têm muito entendimento. O Evangelho, ele cabe em qualquer lugar. Aleluia. Quantos índios têm sido salvos pelo poder do Evangelho, não é verdade? Indígenas colocar na cabeça de Bíblia na mão, aleluia, porque foram transformados pelo poder desta graça maravilhosa, desta graça salvadora. Então ele continua expondo, ele continua falando, ele continua se expressando para aquela igreja. Ele disse que tinha vontade de ver aquela igreja, mas o Senhor ainda não tinha permitido. E ele continua dizendo, louvado seja Deus, aqui no versículo de número 10, eu peço sempre nas minhas orações para que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça uma ocasião para mim ter convosco, para que eu desejo ver vocês, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortado, isto é, juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. O que é que a gente entende aqui com essa palavra? O que é que tem para nós aqui nessa palavra? Paulo estava dizendo que não conhecia aqueles irmãos, mas ele já amava aquela igreja. Paulo está dizendo que ele já tinha ali um compromisso de orar por aqueles irmãos, que ele sentia amor por aqueles irmãos, e ele estava orando para que Deus desse uma oportunidade para ele ir até a Roma, para ele poder repartir algum dom espiritual, para que tanto a igreja fosse confortada, encorajada, como também o próprio Paulo fosse confortado e encorajado. Eu entendo que no tempo da graça, esse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa entender, aleluia, que ao passo que a gente leva encorajamento para o nosso irmão leva encorajamento para a gente também. O tempo da graça é um tempo de nós encorajarmos uns aos outros, pegar na mão daquele que está parando, aquele que está sem força, aquele que está, abre aspas, sem graça, e levantar e dizer: irmão, tu vai conseguir, essa luta vai passar, e nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Paulo entendia que a mesma graça que ele transmitia, ele também era fortalecido pela mesma graça. É uma graça mútua. Ela ia de Paulo para a igreja e da igreja para Paulo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então ele vai discorrendo, ele vai ensinando, ele vai falando acerca do que é o Evangelho da graça de Deus. Agora chega num ponto interessante. Quando chega no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque alguém pensaria que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Porque alguém poderia pensar que ele se envergonharia algum dia do Evangelho de Cristo, o Evangelho que salvou, que transformou, que libertou. E quando nós pensamos, amados, que Roma era um berço cultural, um berço da civilização, da intelectualidade, um berço ali de prosperidade, mas que dominava Jerusalém, que dominava o povo de Deus naquela época, a gente pode perceber que talvez alguém pudesse pensar: não, Paulo não veio ainda porque ele não tem interesse por nós, ou então porque ele não se interessa em vir naquele momento para pregar para a gente. Mas Paulo diz algo que me faz meditar com os irmãos, dizendo que o Evangelho ele não tem poder. O Evangelho é o próprio poder de Deus agindo nas vidas que estão ouvindo a palavra de Deus. É o Evangelho, ele é o próprio poder. O Evangelho, esse Evangelho da graça, aleluia, esse Evangelho que muda e transforma. E ele chega ao versículo 17 dizendo: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aleluia, o justo viverá da fé. Aleluia. E a gente chega aqui no ponto do tema, o desenvolvimento dessa temática, a justificação pela graça. Diz a história
que o monge Martinho Lutero, ele lia a Bíblia, ele lia especialmente a carta aos Romanos, mas quando chegava nesse versículo 16 e 17, dava um negócio na mente dele, ele não conseguia entender, porque a Bíblia diz que o Evangelho, primeira coisa, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar. Primeira coisa que ele diz que o Evangelho tem poder para salvar, para livrar, para libertar, para transformar. Aí depois ele diz que nele se descobre a justiça de Deus. Aí ele não conseguia entender como é que Deus ia aplicar a justiça através do Evangelho. Ele começava a pensar, como é que pode? Esse Deus que vai aplicar a sua punição àqueles que creem. Até que ele começou a orar. Pastor, você começou a orar. E ele começou a pedir a revelação da palavra, porque a palavra de Deus não é mera interpretação. Aleluia. A palavra de Deus não é mera interpretação de letra, de versículo e capítulo. A palavra de Deus é através da revelação do Espírito Santo. Aleluia. Você lembra de Filipe e o eunuco lá, de caminho lá na Gaza, não é verdade? O eunuco ia lendo, e ele ia entendendo tudo, não entendendo nada. Porque tinha que ter alguém ali, uma revelação, para ir explicando, para dizer: meu filho, assim, o Salvador nasceu, aleluia, o Salvador já veio, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está pronto para salvar a tua família, a tua casa, a tua geração, o teu país. Aleluia, aleluia. Então ele começa a meditar e a orar e a pedir, Deus fala com ele, e ele vai entender, amados irmãos, que essa justiça a qual Paulo fala nesse versículo 16 e 17, não é a justiça ativa, punitiva de Deus, mas é Deus que pega o homem pecador, o homem falho, o homem caído, o homem natural, o homem distante de Deus, morto nos seus delitos e pecados, distante de Deus, um Deus santo, e Deus declara esse homem livre da sua culpa. Oh, glória a Deus! Essa é a justiça. Essa é a justiça que Deus imputa no coração de todos aqueles que com sinceridade se voltam para Deus. Ei, não tem ninguém que é caso perdido. Não tem ninguém que é caso perdido. Quando o homem se volta para Deus com sinceridade, quando o homem abre o seu coração, começa a buscar a Deus na sinceridade, Deus ele vai se revelar. Aleluia. Deus ele vai se revelando, Deus ele vai mostrando a verdade do que é o Evangelho. Aleluia. Então é nesse Evangelho que nós descobrimos que a palavra de Deus diz que Adão ele deixou para nós uma herança de pecado e uma herança de morte. Uma herança de pecado e uma herança de morte. Eu lembro que outro dia, ensinando em classe de escola bíblica da igreja, de repente um adolescente se levantou e disse assim: eu não era pastor e evangelista da igreja, ensinando ali os adolescentes, e ele disse para mim: bom, Lúcio, eu não pequei não, quem pecou foi Adão. Quem deveria receber a culpa dele é só ele. Eu fiquei achando interessante, né, a forma como ele se colocou. Então como é que a gente entende essa herança? Como é que a gente entende, né, esse trabalhado, essa herança pecaminosa que nós acabamos herdando, né? Não é que a gente vai jogar a culpa em Adão. Cada um, a Bíblia diz, cada um se queixa dos seus próprios pecados. Lamentações 3:39. De que é que se queixa o homem? Não é do pecado de Adão. Cada um se queixa dos seus próprios pecados, né? Eu fui explicar lá para ele aquele dia, aleluia, que Adão ele só abriu a porta para o pecado e a morte entrarem. Mas aí depois vem o segundo Adão. Aleluia, vem o segundo Adão que traz, aleluia, a restauração. Vem o segundo Adão que traz a vida, aleluia, que traz a reconciliação, que traz a restauração, que joga, que gera graça naquele que está caído, que levanta aquele que o mundo diz que não tem mais jeito. Aleluia. Esta graça, a Bíblia diz que Jesus ele era cheio da graça, e a igreja continuará vencendo, porque a igreja continua caminhando cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então essa graça, através desse Evangelho, nós somos justificados. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque já foram justificados.
A sua conta, a nossa conta foi paga. É interessante que nesse pagamento nós não temos mérito, mas só apenas recebemos pela fé. O que é que temos que fazer para ser salvo? Apenas crer, apenas se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está caído, se chega a Deus. Está cansado, se chega a Deus. Está sem força, se chega a Deus. Lembra que falamos que a igreja só chegou até aqui por causa deste trono da graça que ainda está ali de pé, cuidando da igreja, mantendo a igreja viva, cheia, aleluia, de graça e de verdade. Então, amados, é esta graça que nos salva. Mas chegando a falar na temática dessa festividade, quando a gente fala de salvação pela graça, de justificação pela graça, a gente precisa pontuar uma coisa muito importante também. Nós falamos que de tempos em tempos o diabo ele se levanta para querer desfazer a palavra de Deus, né? Outro dia alguém se levantou para dizer que a palavra precisava ser atualizada, não é verdade? Alguém se levantou e não tem que atualizar algumas palavras, mas não tem isso. A palavra de Deus é imutável. É imutável. Ela é imutável. Ela permanece sempre ali, fidedigna, sem alterações. Não é a palavra de Deus que tem que mudar para se encaixar no presente século. É essa geração que tem que mudar para se encaixar no Evangelho de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando nós falamos de justificação pela graça, em tempo da graça, em receber graça, em viver pela graça, a gente precisa entender uma coisa também, que a graça, ela é de graça para nós. A palavra de Deus diz que nós somos justificados gratuitamente. O versículo diz gratuitamente, ou seja, nós não pagamos nada, não desembolsamos nada, não morremos lá naquela cruz pendurado no madeiro, não desembolsamos nada, mas foi o sangue de Jesus. E por ter custado o sangue de Jesus, eu não posso cair no movimento que vem crescendo hoje, que é o movimento denominado a graça barata. É aquele movimento que diz que a gente, por estar no tempo da graça, a gente pode viver de qualquer maneira, porque eu estou no tempo da graça. Isso não é verdade. O tempo da graça exige que a igreja ela continue no mesmo compromisso, na mesma fidelidade. Aleluia. Na mesma busca, na mesma intensidade. Eu sei que o tempo vai passando, às vezes o cansaço vem batendo, a fadiga vem batendo, aleluia, aí parece que vai faltando aquela força, aleluia, mas se chega novamente nesse tempo, se ajoelha ao pé, aleluia, da tua cama e ora e busca, e diz: Senhor, me manda mais graça para eu prosseguir na caminhada. Aleluia. É nesse tempo, aleluia, é esse tempo que nós estamos vivendo. Há muitos pregando uma graça barata, o evangelho que não transforma, o evangelho sem cruz, sem dificuldade, sem renúncia, sem sofrimento, o evangelho light, nominal. Mas o evangelho de Cristo, denominado evangelho da graça de Deus, é o evangelho que nos convida também a renunciar, a tomar a nossa cruz e dia após dia seguirmos ao Senhor. O caminho é estreito, o caminho é apertado, mas é o caminho de vida. Fica de pé em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Ó Espírito de Deus. E adorar o Senhor com um cântico junto com a igreja, adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Amado ao nome de Jesus, por gentileza. Eu navegarei no oceano do Espírito, não mais me lembrarei, adoremos o Senhor, das lutas que eu passei. Eu navegarei no oceano do Espírito, não mais me lembrarei das lutas
Maravilhosa.